Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Vinícius e esse é o Alternativa Progressista. Este é o 15º episódio da primeira temporada da série Nunca Esqueceremos. A série Nunca Esqueceremos é uma série que busca rememorar as 434 vítimas do regime militar, como uma forma aí de lembrar aquilo de ruim que passou na história do Brasil para que nunca mais volte a acontecer. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Manuel Alves de Oliveira. Manuel Alves de Oliveira é um militar brasileiro, mais um militar brasileiro. Quantos militares, né? Eu já não falei aqui que foram mortos pela repressão, só por pensarem diferentes, né, do restante dos militares, né? Manuel Alves de Oliveira, ele nasceu em 21 de 10 de 1934 na cidade sergipana de Aquidabã. Ele ingressou no exército muito cedo, com 19 anos de idade, em 1953, pouco antes de completar 19 anos. E ele passou a servir na cidade do Rio de Janeiro. Ele migrou de Aquidabã para a cidade do Rio de Janeiro, onde serviu, né, a sua carreira militar lá. Em 1956, o Manuel Alves ele casou-se com Norma Conceição Martorelli de Oliveira. E com Norma Conceição teve 5 filhos. Pouco antes do golpe militar de abril de 1964, ele estava engajado em atividades políticas e foi candidato à presidência do Clube de Subtenentes e Sargentos do Exército. Ele era pertencente ao Partido Comunista Brasileiro e talvez este pensar diferente tenha sido o maior crime de Manuel Alves em sua vida, né? Por conta de pertencer ao Partido Comunista Brasileiro, ele tinha um nome numa lista de supostos militares subversivos. Em razão disso, depois do golpe de 1º de abril de 1964, ele acabou sendo alvo de uma operação clandestina, claro, chamada Operação Limpeza, que foi promovida pela ala golpista do Exército. Bom, vamos falar um pouco das circunstâncias da morte, então, né, do nosso personagem aí de hoje, do Manuel Alves. Bom, o Manuel Alves, de acordo com os relatos da sua esposa, né, Norma Conceição, em 7 de abril, portanto, 7 dias após, uma semana após, né, a queda do regime democrático e a ascensão dos militares golpistas no poder, Manuel foi detido por homens em trajes civis que conduziam um automóvel Kombi sem identificação oficial. Ele foi colocado dentro dessa Kombi. Uma informação bastante relevante, ele foi andando até esta Kombi, né? Portanto, estava com saúde quando ele entrou na Kombi, nesse dia 7 de abril. Bom, ainda no dia 7 de abril, sabendo que o marido havia sido preso por pessoas supostamente vinculadas, né, à ala golpista militar do Exército, a mulher dele, a Norma Conceição, foi buscar informações junto ao 1º Batalhão do Exército, no Rio de Janeiro, né? Queria saber onde estava, né, o seu marido, né? Norma recebeu a falsa informação de que o paradeiro de Manuel, que Manuel ele estava preso num navio militar. Então nem adiantava procurar muito porque ela não ia conseguir encontrá-lo uma vez que ele estava detido num presídio navio. Bom, aí o que acontece? Desesperada, né? Ela vai atrás de outras informações, saber se essa informação confere. Ninguém dava uma informação oficial para ela. De tanto procurar, 2 dias depois, Norma Conceição recebeu a confirmação de que o marido estava internado no Hospital Central do Exército, no HCE. Quer dizer, ele saiu de casa andando, foi dada a informação de que ele estava preso num suposto navio militar, né, suposto navio prisão, e depois ela acaba tendo a informação de que ele se encontrava no hospital. Após quase um mês de busca, a Norma conseguiu autorização para visitar, né, o seu marido. O que aconteceu? A gente já sabe, né, como terminou essa história. Ele é uma vítima do regime militar, então a gente sabe que ele acabou morrendo nas mãos da repressão, né? Alguns meses depois da morte do marido, em depoimento ao jornal Correio da Manhã, a viúva, né, a Norma, ela disse que ao ver o marido, ao ser autorizada a sua visita ao Hospital Central do Exército, aí abre aspas para a viúva, né, Norma Conceição, que seu corpo estava coberto de marcas, que mais tarde soube serem de ferro quente. Estava transformado num verdadeiro flagelo, com barba e os cabelos crescidos. Um dia após a autorização concebida pelo comando do 1º Exército para que Norma pudesse visitar o seu marido no hospital,
O coronel, né, o médico Samuel Santos Ferreira, o médico coronel Samuel dos Santos Ferreira, declarou que o Manuel Alves Oliveira, ele estava, abre aspas para o médico coronel, baixado na 13ª enfermaria e devido às suas condições atuais, encontrava-se impossibilitado de assinar qualquer documento. Vale lembrar, é importante lembrar que o Manuel, ele saiu de casa andando, ele foi colocado dentro de uma Kombi, ele estava andando e com plena saúde, né? Quando ele foi detido aí no dia 7 de abril. As pioras das condições físicas e psicológicas do militar Manuel Alves de Oliveira, que até então gozava de boa saúde, né, aliado ao testemunho de sua esposa, pode ser interpretado como indício de que ele tenha sido submetido à tortura durante o período em que esteve preso. Né? Ele esteve preso pouco mais de um mês. Né? O Manuel Alves, ele morreu, né, foi lavrado, foi decretada a sua morte, né, foi anunciada a sua morte no dia 8 de maio de 1964, portanto um mês e um dia após ele ter sido detido. E de acordo com o historiador Carlos Ficoive, as notícias sobre a morte do segundo sargento Manuel Alves obrigaram o general, o ditador que estava governando o Brasil na época, né, o Castelo Branco, a nomear seu chefe da Casa Militar, o general futuro ditador Ernesto Geisel, para comandar uma missão de investigação a respeito de denúncias de torturas e assassinatos. Ou seja, quando é divulgada a morte aí, né, deste sargento do Exército, do Manuel Alves, é então criada uma comissão para apurar se realmente existia essa tortura que tanto se falava. É claro que, assim, militares investigando militares que torturam, o resultado só poderia ser, né, que não deu em nada, né? O resultado dessas supostas investigações promovidas pelas Forças Armadas não esclareceu nenhuma denúncia apresentada. Que interessante, né? Desde o momento da detenção de Manuel Alves, o comando do Primeiro Exército divulgou diversas informações falsas, imprecisas, que mais confundiam do que ajudavam. O objetivo era encobrir, né, o que já estava acontecendo, que era a tortura e depois a morte por meio dessa tortura, né, a causa da morte como tortura. Bom, as pesquisas realizadas no âmbito da Comissão Nacional da Verdade de 2015, que investigaram aí a morte suspeita, né, do Manuel Alves, elas identificaram um arquivo, né, um arquivo digital do Projeto Brasil Nunca Mais, um documento que relata o inquérito a que foi submetido o sargento Manuel Alves no dia 7 de abril de 1964. O interrogatório ele foi conduzido pelo major Francisco Ursino Luna, pelo capitão Marino de Miron Cardoso e pelo segundo tenente Newton Monzinho de Albuquerque, que na ocasião serviam no regimento Andrada Neves, onde provavelmente o sargento foi preso antes de ser levado ao Hospital Central do Exército. Desde o momento em que foi detido, a esposa de Manuel Alves foi autorizá-la a vê-lo apenas 3 vezes. Nesse mês que ele ficou sob custódia, né, do Estado, a esposa do Manuel Alves só conseguiu vê-lo 3 vezes e num dado momento ela foi simplesmente proibida de visitá-lo. Depois de um período, a Norma Conceição ela acaba recebendo a notícia de que o marido ele estava morto. Ela ficou um tempo sem conseguir contato com ele. Quando teve o contato, foi anunciada a sua morte à família. Ainda que as pesquisas não tenham sido capazes de reconstruir os acontecimentos de maneira plena, dada as informações falsas, as informações desconexas, as informações que foram dadas para confundir mesmo as investigações, a análise dos documentos produzidos, né, os documentos que nós temos, que chegou até, né, a Comissão Nacional da Verdade, pelos órgãos de informação do regime militar, permite afirmar que Manuel Alves ele morreu em decorrência da ação de agentes do Estado brasileiro enquanto era investigado, enquanto estava sob custódia do Estado brasileiro. Existem algumas referências também no qual o Manuel Alves ele é citado, né? No livro Torturas e Torturados de Márcio Moreira Alves,
Há a denúncia, né, da prisão de Manuel Alves de Oliveira, né, o segundo sargento, retido no regimento Andrada Neves em abril de 1964, onde respondia a um inquérito policial militar. O livro informa que ele foi removido para o Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro, e morreu no dia 8/5, em circunstâncias não esclarecidas. Circunstâncias não esclarecidas, mas que a gente pode assim ter mais ou menos uma ideia de quais foram as circunstâncias da morte, né, do Manuel Alves. O laudo necroscópico, né, segundo a obra, né, segundo o Márcio Moreira Alves, o laudo necroscópico elaborado pelo IML do Rio de Janeiro confirma que o corpo deu entrada no dia 8/5, procedente do Hospital Central do Exército. No livro de registros do enterro do cemitério do Realengo, para onde o corpo foi sepultado no dia seguinte à sua morte, não há qualquer referência sobre a causa-morte, revelando apenas que o sepultamento ocorreu às expensas do grupo de canhão antiaéreo 90, onde servia. Os restos mortais hoje de Manuel Alves de Oliveira foram enterrados no cemitério Murundu, no Rio. Estão enterrados, né, estão depositados, né, estão descansando no cemitério do Murundu, no Rio de Janeiro. O Manuel Alves, ele é mais uma das vítimas do regime militar. E qual é o crime de Manuel Alves? Ele apenas pensava diferente. Ele fazia parte do Partido Comunista, né? Ele era filiado ao Partido Comunista, e por conta disso ele era visto então como uma ameaça a um regime de fato ditatorial. Manuel Alves de Oliveira, 30 anos, brasileiro, militar, mais um militar, né, que foi morto durante a ditadura militar, né? Pai de família, né, trabalhador, vítima do regime militar. Nós nunca esqueceremos. Eu sou o professor Vinícius, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Confiram aí os outros episódios desta temporada, porque nós não podemos esquecer dessas vítimas desse regime de exceção que foi a ditadura brasileira. Obrigado. Tchau.